Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo dentro da normalidade, mas aquela normalidade que faz a gente feliz, né? Que deixa a gente bem. Bom, muito bem. Sem mais, eu apresento para vocês o trabalho que eu farei hoje. Farei essa toalhinha, que dependendo do tipo de fio, ela terá um tamanho e terá também uma cara. Ela vai ficar mais delicada, vai ficar delicada mais com um jeito mais rústico. Então vai depender do fio, da grossura do fio que você vai usar. Essa toalhinha aqui, ela tem 34 centímetros de diâmetro. Muito fácil de ser feita, rápida. E vocês vão gostar bastante de trabalhar com ela se você me acompanhar aqui. Você ficar aqui fazendo a receita junto comigo, o que eu vou agradecer bastante, tá? Vamos agora falar de onde eu tirei essa toalhinha e vou mostrar para vocês um pouco de como que eu trabalhei com ela, tá? Então essa toalhinha eu tirei de um site alemão. Ela tem o gráfico e a imagem dela tá aqui em papel e a imagem dela está aqui. Muito bem. Para você, eu vou fazer uma pequena, média e grande. Hoje com vocês eu vou fazer uma pequena, vou fazer uma 10. Depois eu vou mostrar para vocês uma que vai ficar no tamanho mediano, que eu já comecei, tá bom? Para vocês entenderem como aumentar essas folhas que tem aqui. Então, de acordo com o gráfico que está aqui, saiu com 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas. Se quer mais folhas, tem que aumentar aqui. Aumentando aqui, fazendo divisões para que gere casinhas vazias, você terá mais folhas do que as que aqui você está vendo aqui. Toda a toalhinha ela foi trabalhada com parte em pontos altos duplos, todas em pontos altos duplos, pontos baixos, aqui meios pontos altos e pontos baixos. Aí você vai me perguntar, e esse aqui é pontos baixos? Sim, essa simbologia que você está vendo aqui com esses pauzinhos é ponto baixo. Por quê? Porque em determinado lugar que surgiu, em determinado país que surgiu o crochê, foi determinado que esses pauzinhos aqui fossem a simbologia do ponto baixo, diferente de a maioria dos outros países que usa o X como ponto baixo, tá? Então, dependendo da origem do crochê, de onde ele veio, que a simbologia muda. No entanto, a 90% ou 99% da simbologia do crochê é conhecida mundialmente. Com isso, eu quero dizer que não necessita muitas vezes ter o texto em um idioma, você conhecer o texto em um idioma que você não conhece para poder fazer um trabalho, que é esse meu caso aqui. Como eu sei ler a maioria dos gráficos, eu não preciso aprender alemão para poder trabalhar com uma receita que eu peguei do site alemão, porque eu tenho aqui o gráfico. E tem pessoas também bem habilidosas que nem precisa de gráfico, só de olhar a toalhinha ou só de olhar um trabalho, ela já tira porque ela tem muita experiência no crochê, tá? Então, essa simbologia aqui é do ponto baixo. Então, essa toalhinha ela é constituída de pontos altos, meios pontos... Não, de pontos altos duplos, de pontos baixos e correntinhas. Ela é feita em 10 etapas, tá? Então, dependendo do fio, você vai ter essa circunferência de 34, 35 centímetros de circunferência para uma toalha pequena, ou então você vai ter uma toalha aí, dependendo do fio, de 28 centímetros de diâmetro, 20, dependendo do fio que você vai usar para trabalhar esse projeto. Então, é o seguinte, de acordo com o que o fio que eu vou mostrar para vocês é o mesmo que esse verde aqui.
Os números que eu coloquei aqui para o meu projeto, para mim, eu não vou usar o que está aqui em correntinhas e em pontos. Esse daqui eu fiz com pontos altos duplos. Essa toalhinha aqui ficou como uma amostra, tá? E o que eu já estou fazendo, eu já estou mudando para pontos altos alongados, porque eu acho que fica melhor, fica mais delicado trabalhar com pontos altos alongados que trabalhar com esses pontos altos duplos, como eu fiz essa toalhinha há anos, tá? Aqui também deve aumentar o número de pontos para conseguir mais folhas, tá bom? Então, olha, eu tô fazendo o tamanho mediano, que isso aqui é o tamanho pequeno, e eu tô fazendo o tamanho mediano, que eu vou presentear uma irmã minha com um conjunto dessa toalha com tamanho grande, médio e duas pequenas. Para isso, eu aumentei o número de pontos aqui embaixo. No gráfico me pede 18 pontos altos para eu ter esse número de folhas. Então, essa é a toalha tamanho pequeno. A tamanho grande, eu já trabalho aqui com 24 pontos altos e na divisão me deu 12. Então, eu vou ter 12. Deixa eu ver se eu vou ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8. 8 folhas. Aqui tem 6. Então, tô aumentando 2 a mais com 24 pontos. Então, daí você já vai fazendo as contas, tá bom? 18 pontos altos, na divisão me deu 6 folhas, porque fiquei com 6 espaços aqui, ó. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui, com 24 pontos, eu fiquei aqui com esses espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E me deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 folhas ou pétalas. Então, vocês já vão percebendo, quem já tem um pouquinho mais de experiência no crochê, como se deve aumentar aqui para poder trabalhar com os aumentos das folhas. Outra forma também de aumentar essa parte aqui, ó, é aumentando o número de pontos baixos que faremos aqui. De acordo com o número que faremos aqui, é o aumento que se dá aqui. Então, também podemos fazer isso. Que mais que eu tenho que falar para vocês? Nada mais do que isso. Então, a última observação que eu venho falar para vocês é o seguinte: se você estiver trabalhando com fio acrílico, que tem acrílico junto, porque os fios eles são mesclados de vários tipos de fios, né? Nesse caso aqui, conforme a gente vai trabalhando com o nosso projeto, ele vai ficando amassado, né? Que a gente vai fazendo assim, e de repente nós queremos que esse amassadinho saia, que é normal. Então a gente vai colocar a toalhinha do lado do avesso, vai pegar uma fralda, ou então um lenço de nariz que seja grande, para cobrir toda essa parte da nossa toalha, e com uma toalha de banho embaixo, para que fique um pouquinho macio, não tão macio, porque se ficar muito macio, você pode também estragar o ponto. Então, você vai colocar numa superfície lisa, põe uma toalha de banho embaixo, dobra ela uma vez só, o pano que você vai pôr por cima, pode ser uma fralda de bebê ou um lenço. Se o lenço não cobrir tudo, você vai abrindo aos poucos. Só que tem que saber a especificação do fabricante, qual é a temperatura que se pode usar para poder trabalhar com esse passamento aqui para abrir um pouco o ponto, tá? Não vale pegar o ferro a vapor, colocar no vapor número 2, e mesmo que você tenha a temperatura de morna para quente, mesmo com pano fazer isso. Não adianta, por quê? O que vai acontecer? Vai amassar todo o ponto aqui atrás, do lado do avesso. Se amassar do lado do avesso, e você perceber que tá amassando e você parar, você ainda aproveita o seu trabalho, tá? O pior é quando passa pro lado da frente do trabalho, aí estragou. Então, se você fazia algum trabalho para vender, já estragou e não adianta passar para cliente isso aqui, ó, tudo amassado. E se tiver endurecedor, piorou mais ainda, porque
mesmo que você lave, o que você já amassou aqui, passando erradamente, vai ficar. Então, tá perdido isso aqui, tá? Então, essa toalhinha aqui, eu não deixei de amostra porque eu fiz isso. Eu fiz isso para mostrar para o pessoal que eu tava ensinando crochê, tinha só um pouquinho de fio na época que eu fiz, e falei, vocês querem ver como? Ah, isso não, porque minha avó fazia e não aconteceu isso. Falei, quer ver? Fiz o teste junto com elas e passei bem o ferro assim, mesmo com a temperatura morna e com o ferro a vapor no número, passei no número 2 e fui passando assim, ó, e foi abrindo os pontos. Aí eu mostrei, falei, ó, tá tudo amassado aqui, não era para amassar, mas amassou, ainda dá para aproveitar. Ainda dá para aproveitar essa toalhinha. Mas olha aqui, passou. Por quê? Porque o ferro estava muito quente, foi feito muita pressão. Ai, eu não sabia que minha avó fazia e não... Sua avó sabia mais do que eu. E eu fiquei sabendo isso aqui depois, porque eu nasci depois, mas não pode, porque é fio acrílico. Já um fio, quer ver, ó? Olha aqui, ó. Esse fio aqui, tá vendo a especificação dele? Ó, olha aqui o desenho do ferro. E olha o X em cima do ferro. Não pode passar. Não pode passar. Mas se mesmo assim ficar amassado e você resolver passar, ferro morno, 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 e só com pano em cima e só passando rapidinho para abrir um pouquinho e já. Já tem outros fios que são fios de algodão, que o fabricante coloca o desenho do ferro e os pontinhos, ou seja, você pode passar em temperatura média, que não passa nada, mas mesmo assim, sempre colocando um paninho do lado do avesso do seu trabalho, para evitar até que a água do vapor caia no trabalho e manche tudo. De repente se é para você, você sabe que você vai usar assim mesmo, mas se é para uma venda que você está fazendo e você só tem aquele fio, já está tudo perdido, tá? Então, essa é a observação que eu quero passar para as pessoas que vão fazer essa receita comigo e que não observa muito as especificações que o fabricante passa, tá? É muito importante que se conheça a simbologia da indústria, que sempre é colocada nos rótulos, para que você saiba trabalhar com o fio que você está fazendo o seu trabalho, para que ele tenha maior durabilidade, tá bom? Falando tudo isso, você já está sintonizado no que eu vou fazer, as modificações que eu farei. Não venho trabalhando aqui o gráfico com vocês, porque as modificações que eu farei no gráfico vocês não vão saber, tá? Porque senão eu tenho que falar, aqui me pede 7, eu tô fazendo 9, aqui me pede 8, eu tô fazendo 12, isso fica uma loucura. Então, para não ficar tão cansativo isso, eu vou fazendo, vou olhando pro gráfico, e se você quiser acompanhar essa minha receita, aí vai estar todo o meu passo a passo, tá? Então, vamos começar. Pegue seu fio, pegue a sua agulha. Lembrando que eu vou fazer tamanho pequeno, médio e grande, tá certo? Aqui eu vou fazer, com esse fio, eu começo a trabalhar com o tamanho pequeno. E se vocês depois quiserem fazer tamanho médio e grande, eu já mostrei pra vocês ali como se faz. Outra coisa também, que você necessariamente não precisa iniciar com correntinhas. Você pode iniciar com um anel mágico, tá? Não precisa iniciar com correntinhas. E lembrando que você pode mudar o número de correntinhas também. Então, de repente, eu tô fazendo aqui uma volta e falo 5 correntes. Você coloca 5 correntes e viu que ficou repuxado. Pelo jeito que você trabalha e pelo tipo de ponto que você tá fazendo, né? Fica mais aberto, mais frouxo, menos frouxo. Você já ajeita aqui para não ficar... porque a toalhinha o tempo todo tem que ficar aberta. Começou a fechar, então tá precisando de mais pontos. Então aí você vai vendo pouco a pouco, tá certo? Muito bem, pegue o seu fio e sua agulha, eu vou trabalhar com a 2,5 e a 2 e vamos iniciar nosso passo a passo. Começamos, vamos fazer um anel mágico e dentro dele vamos trabalhar 18 pontos altos.
faço uma corrente, aperto bem, subo uma segunda corrente, alargo ela um pouquinho e seguro aqui para que ela não volte ao estado normal dela. Faço uma laçada, seguro também um pouco mais firme. E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto alto alongado, porque eu vou trabalhar 18 pontos altos dentro desse anel mágico, mas eu vou trabalhar pontos altos alongados. Como eu usei a correntinha para iniciar o primeiro ponto alto, eu tenho que marcar aqui para saber onde está a base do meu ponto alto, tá? Agora eu vou fazer aqui 17 pontos altos, porque eu já fiz o meu primeiro, dos 18. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vou trabalhando aqui até terminar os 18 pontos. Muito bem, feitos os 18 pontos altos, eu vou fechar o meu anel, não vou apertar muito, tá? Vou dar uma fechadinha nele assim, e faço o fechamento dessa primeira volta com um ponto baixíssimo na base do ponto que eu marquei, que é o ponto número 1. Faço aqui um ponto baixíssimo. Então, essa é a base. Muito bem. O que eu farei agora? Agora que, em função do número de pontos que eu tenho aqui, e na divisão que eu vou fazer, será a quantidade de folhas que vai sair na nossa toalha, tá? Então, no caso aqui, eu tenho que fazer uma divisão que saia 6 casinhas vazias, tá? Então, aqui eu venho, assim ficou o meu anel, então eu venho e faço aqui, ó. 1, 2, 3 correntes, que é a altura do ponto alto, porque eu vou trabalhar com pontos altos agora normal, tá? Então, 3 correntes mais 1, 2, 3, 4 e 5. Viro meu trabalho, faço aqui uma laçada, conto uma base de ponto, 2 bases de ponto, e na terceira base eu faço um ponto alto normal. Eu já tenho uma casinha feita aqui. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes sempre frouxa. Eu preciso fazer 5 correntes frouxas para esse tipo de fio que eu tô usando. Pulo 2 bases de ponto e na terceira eu faço mais uma casinha vazia. Se você perceber que está ficando apertado o seu ponto, então você aumente o número de... Você aumenta aqui o número de pontos, tá? Ao invés de 5, coloca 6, tá bom? Para mim, aqui, ele vai ajustar um pouco, porque eu sei que esse fio se comporta assim, ele não tem elasticidade. Ele pega elasticidade quando ele é trabalhado, tá? No seu estado original, ele não tem elasticidade. Mas quando eu trabalhar a próxima volta, que é preenchendo esses espaços vazios, tudo se acomoda. Por isso que eu vou manter uma vez com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes frouxas, laçada, pulo 2 bases e na próxima eu faço um ponto alto normal. E assim eu vou seguindo até que eu tenha 6 casinhas vazias. Até já. Muito bem, feito as 6 casinhas, eu venho aqui na terceira corrente e faço meu ponto baixíssimo. Muito bem. Ou então eu vou pegá-lo por aqui, ó, tá? Eu venho aqui e faço 1, 2, 3, aí eu já por aqui com ele aqui do lado direito. Olha como é que ficou. Ficou assim meio encolhido, mas isso vai sair. Então, essa é a segunda volta. O que eu vou fazer na terceira volta? Eu vou preencher com pontos altos esses espaços vazios, tá? Então, eu vou entrar aqui no quadradinho vazio com ponto baixíssimo, eu ajusto e vou trabalhar com 1, 2, 3 e 4 correntes, que é o valor do ponto alto
estendido ou alongado, e vou trabalhar aqui com 6 pontos altos alongados. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Em todos os espaços eu terei que fazer 6 pontos altos. Pode ser qualquer variação de ponto alto que você esteja usando. E esses bloquinhos serão separados por correntes. Quantas? 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Entro no próximo espaço vazio e trabalho os meus 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. E novamente na próxima casinha vazia, ou espaço vazio, ou espaço de correntinhas, eu faço meus 6 pontos altos, 4, 5 e 6. Assim. Dessa forma, tem que ficar aberto. Você precisa de uma corrente mais aqui? Faça uma corrente mais, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E entro aqui e trabalho com os meus pontos, preenchendo esse espaço, tá bom? Vocês continuem aí, se estiver acompanhando a minha receita. E voltamos já. Sempre contando, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Sempre contando, porque a gente pode estar distraída, ouvindo música, conversando com alguém e escapar um ponto aí. Até já. Aqui, olha, já estou terminando. Vou fazer as 5 últimas correntes dessa volta. 1, 2, 3, 4 e 5. E faço aqui meu ponto baixíssimo na correntinha. Aqui na primeira correntinha de início, com ponto baixíssimo. Muito bem. Então, essa é a terceira volta. A nossa quarta volta, ela será constituída dessa seguinte forma. Vamos trabalhar em todas os bloquinhos de ponto que fizemos e vamos fazer correntinhas, depois que trabalharmos aqui em cima, faremos correntinhas e faremos um ponto aqui. O número de correntinhas que eu farei vai determinar quantos pontos que eu vou usar na próxima. Então, para não complicar muito, eu vou fazer agora, não vou explicar muito, vamos trabalhando com a quarta volta. Então, a quarta volta é o seguinte: esses pontos que nós fizemos aqui são pontos altos completos, feitos no mesmo espaço. Não é ponto alto junto. Pontos altos fechados juntos é diferente. O pessoal confunde muito, muita gente confunde muito pontos altos fechados juntos e pontos altos completos. É diferente. Às vezes tem uma base pequena. Por exemplo, deixa eu chegar até aqui, tá? Como é que eu posso explicar para vocês? Vamos imaginar que deixa eu fazer só 3 pontinhos aqui e chegar até aqui, tá? Vamos chegar nessa base aqui. Vamos fazer aqui 4 pontos nesse mesmo lugar. Aqui, ó. Vamos imaginar que a receita peça para fazer 4 pontos no mesmo lugar. Tem gente que fala que isso é 4 pontos altos fechados juntos. Não é pontos altos fechados juntos, porque eles foram feitos e fechados completamente. Foram usadas todas as laçadas para fechá-lo. Então, não é ponto alto fechado junto. Ponto alto fechado junto é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E vamos fazer o nosso primeiro ponto
alto, porque o ponto alto em forma de corrente. Então, esse aqui é o primeiro ponto alto de verdade. Então, nós temos aí o ponto alto em forma de corrente e o ponto alto normal. Então, aqui, ó, como ele saiu, a base dele saiu abertinha, a gente tem que pegar as duas laçadinhas aqui. Então, eu vou fazer um ponto alto, não fecho a última laçada. Venho no próximo, faço a mesma coisa, não vou fechar a última laçada, tá? E vou fazendo pontos altos, mas eu não fecharei a última laçada. Quando chega no último ponto alto, aqui, com a laçada dele, a última laçada que seria para fechá-lo, eu uso para fechar todos os demais que ficaram à espera e eu tenho pontos altos fechados juntos. Agora eu vou fazer uma corrente para fechar tudo isso e vou trabalhar com uma, duas, três, quatro e 5 correntes. Faço minha laçada, venho no espaço de corrente, faço um ponto alto normal, tá? Aqui eu fiz alongado e aqui eu faço normal. Mais 5 correntes, uma, duas, três, quatro e 5. E trabalho novamente o primeiro ponto alto, sem fechar a última laçada. O segundo, eu não faço o fechamento da laçada. O terceiro, a mesma coisa. O quarto, o quinto e o sexto ponto alto com a laçada dele, eu fecho todas as demais. Faço uma corrente e trabalho com uma, duas, três, quatro, 5 correntes. Faço uma laçada, venho no espaço de corrente e trabalho aqui o meu ponto alto normal. Essa é a sequência que nós faremos até chegar aqui no final, tá? Até já. Muito bem, tô chegando aqui nas minhas últimas correntes e quero comentar com vocês o seguinte. Como essa corrente aqui vai ser pro fechamento aqui, vocês repararam que eu fiz uma correntinha para fechar e mais 5 correntes? E depois eu fiz 5 correntes? Por que que eu deixo 5 correntes livres e não faço aqui as 5 correntes já contando com a correntinha de fechamento? Porque senão isso vai ficando repuxado, tá? Então, todas as vezes que vocês fizerem o fechamento, faça uma correntinha, mais as que você tem que fazer livres. E depois você vai trabalhando com o mesmo número de corrente nas demais. Mas nos fechamentos, sempre uma correntinha a mais. Senão isso fecha tudo, independente do fio que você esteja usando, tá? Então aqui, como é fechamento, eu vou fazer 6 correntes e não 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E venho aqui nesse buraquinho que gerou o fechamento e faço meu ponto baixíssimo, fechando essa volta, assim. Então, eu tenho uma volta feita, 2, 3, 4, e vamos para aqui agora, vamos fazer ponto V. Eu vou fazer ponto V com pontos altos alongados, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Não, vou fazer com pontos altos normais. Vou fazer 1, 2, 3 correntes e 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Faço minha laçada e faço meu ponto alto aqui, ó. Tá? Meu ponto alto normal. Fiz um V aqui, um Vzinho, senão fica muito grande, tá? Agora, o gráfico me pede determinados números de corrente. Peraí, deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Sim, me pede determinados números de corrente que eu vou mudar também. Então, aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. E eu vou trabalhar agora nesses espaços de corrente também no ponto alto que eu fiz. Então, deixa eu só ajeitar aqui as correntes que saíram irregulares. 1, 2, 3 e 4 correntes. Venho aqui nesse espaço de corrente, faço um ponto baixo,
2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Aqui. E dentro do ponto alto na base dele, eu faço outro ponto baixo, que é o quarto ponto baixo. E do outro lado do espaço da correntinha, eu faço mais 3, num total de 7. São esses pontos baixos que vão determinar o desenho da minha folha. Então, aqui também você pode modificar, você pode colocar 4 pontos baixos aqui, mais 4 aqui são 8 e aqui 9. Pode fazer isso também, tá? Mas para isso, você já tem que pensar antes para você ir mudando o número de correntes que você fez da volta anterior, tá? Terminando os 7 pontos, vamos novamente, os 7 pontos baixos, vamos fazer uma corrente, 2, 3 e 4 aqui. E vamos fazer o nosso ponto V com o ponto alto normal, com 5 correntes de separação para fazer a outra parte dele. Às vezes a gente precisa abrir assim o trabalho para poder encaixar aqui nesse buraquinho de fechamento o nosso ponto V. Feito o ponto V, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. E no primeiro espaço de corrente, eu vou fazer os 3 pontos baixos, mais um ponto baixo dentro da base do ponto alto, e mais 3 pontos baixos do outro lado do espaço de correntinhas. Esse é o desenho que tá ficando. Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. Uma corrente, 2, 3, 4, depois que eu terminei os pontos baixos, faço a minha laçada, venho aqui no buraquinho que gerou o fechamento e faço um ponto alto. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, faço a minha laçada e termino de fazer o desenho do ponto V dessa forma. Fiz o ponto V, faço 1, 2, 3, 4 correntes e eu me deparo aqui com 2 espaços de corrente. No primeiro espaço de corrente, eu vou fazer 3 pontos baixos e mais um dentro da base do ponto que eu fiz. E vou pro outro lado e faço, outro lado do espaço de corrente, faço 3 pontos baixos, no total de 7. E assim eu vou trabalhando então, com 1, 2, 3, 4 correntes. E aí, eu farei aqui 1, 2, 3, na terceira corrente eu faço o fechamento dessa volta com ponto baixíssimo. Então, eu já tenho uma volta feita, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou soltar a primeira parte do vídeo, para não ficar tão cansativo, e venho trabalhando as outras 5 voltas no segundo vídeo, tá? Então, fique com essa parte. E qual será o trabalho que vamos fazer nesses V's? Vamos preencher esses V's fazendo leques e fazendo diminuições aqui e ainda trabalhando com correntinhas, tá bom? Então, até o segundo vídeo. Bons crochês!